Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do podcast Falando da Palavra do Senhor, com o pastor Alex e pastora Wessia. E hoje nós estamos aqui reunidos com o abençoado diácono Jonathan, que nós vamos falar hoje sobre a Palavra do Senhor. Vamos abordar um tema muito importante sobre a questão de lei e graça. Vamos abordar como foi lançado, o que ela significa para nós, quais são os seus princípios e a importância dela para as nossas vidas. Então, você que está ligadinho conosco aí, já aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, porque é muito importante para o nosso trabalho. Vai fazer com que o YouTube, o algoritmo, entregue este conteúdo para mais pessoas. E nós sabemos que muitas pessoas precisam e necessitam ouvir a voz de Deus. E a palavra do Senhor também diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, e nós vemos aí nas redes sociais tantas pregações, tantas coisas, só que às vezes nós se deparamos com certas coisas que não é muito baseada na Bíblia. E nós vamos falar então sobre a questão da palavra do Senhor com a Bíblia aberta, para você ver que não tem heresia, não tem conversa, não é nada da boca para fora. E o podcast Falando da Palavra do Senhor está aqui para falar sobre Bíblia, falar sobre Deus e não sobre a vida dos outros, porque aqui não é canal de fofoca, aqui é canal de edificação. Então, desde já, seja muito bem-vindo, Jonathan, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai do Senhor, povo de Deus. Muito obrigado por esse convite, pastor Alex, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua casa. É isso aí, a gente vai trazer um tema muito importante no século XXI, um tema que é polêmico, muitos hoje fogem, né, questão da lei e da graça, né, mas o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia, né, e estamos aí hoje para a honra e glória no nome do Senhor Jesus, para falar um pouco da sua palavra e continuar sendo edificado pela palavra que é viva. Glória a Deus. Desde já, eu gostaria de apresentar alguns irmãos, saudar alguns irmãos e agradecer esses irmãos tais quais são os que sustentam e apoiam também este nosso projeto do podcast Falando da Palavra do Senhor. Por quê? São os irmãos que curtem, que comentam, que compartilham, que estão aí inscritos no nosso canal, estão compartilhando este conteúdo muito edificante e acreditando no nosso projeto. Então, aqui está o nosso irmão Pablo Silva, Osberi Lopes, Eduardo Felipe, Luiz Carlos, Bete Lorena, Presbítero Delci Machado, Matos, Nelson Ferreira, José Carlos Matias, e você também que está assistindo, que talvez não esteja inscrito, se inscreve no nosso canal e venha fazer parte desta família podcast Falando da Palavra do Senhor. E não poderia deixar de citar quem? Pastora Wessia, a mulher a qual o Senhor colocou do meu lado para, né, ser a minha ajudadora idônea, a mulher que caminha comigo de dia e de noite, e nós juntos fazemos a obra do Senhor com amor e com excelência. Então, meu amor, um beijo, tá? Ela está ali nos bastidores ali, e ela é muito importante na minha vida e neste projeto também. Sem delongas, nós gostaríamos aqui de falar sobre a questão da Disciple of Christ. O que é isso, meu pastor? É uma loja, uma livraria online, onde nós temos Bíblia, né, para comercializar, para entregar para você. Tudo num valor acessível. Então você tá aí, ó, na tela. Bíblia feminina, Bíblia infantil, Bíblia masculina, aquelas Bíblias também mais clássicas, né, que todo homem sério, leitor da Bíblia, gosta, com uma elegância pura. Essa aqui, então, quer dizer, tá no link na descrição aí. É só clicar, você já vai ser direcionado para este WhatsApp aí, ó, 65992159128. Vai falar com o pastor Alex e toda a equipe aí da Disciple of Christ. E você aproveita e faz o seu pedido e nós podemos entregar na sua mão, no seu ministério, na sua casa, ou até mesmo enviar pelo correio. Então, entre em contato conosco, tá? E renove a sua Bíblia aí, porque talvez tenha umas Bíblias que tá, o povo até, eu sei que se apega, né? Bem judiadinha, antiga, mas é sempre bom você ter uma Bíblia em casa para estudo, uma Bíblia para você levar para a igreja, sempre está com um arsenal aí, né? Nós estamos aqui, então quer dizer, tem Bíblia aqui, espalhada aqui para nós se alimentar. A pessoa fala, esqueci minha Bíblia, não, tem outra aqui, ó. Então, você chega aqui e Bíblia aqui é o que não falta
E eu tenho certeza que esta palavra, este conteúdo, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai trazer mudança, transformação e te garantir o passaporte para a salvação eterna. E nós estaremos com Cristo para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Então, busca conhecer a Cristo, porque a Bíblia fala, se o Filho do Homem verdadeiramente te converter, você será salvo, né? Conhecer a Cristo, você será salvo. Então, como que você conhece a Cristo? Lendo a Bíblia diariamente. Você vai conhecer a Cristo, vai conhecer a verdade, porque ele fala, se apresenta como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer andar no caminho, nos caminhos do Senhor, tem que ler Bíblia. Se você quer viver uma vida de verdade, verdade que eu falo de verdade boa, sadia, e uma vida de verdade que eu falo é sem mentira mesmo, é de verdade. Ser alguém, uma pessoa íntegra, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, você vai ter isso como? Lendo a Bíblia, buscando no Senhor. E a vida, alcançar a vida plena e uma vida eterna é através da Bíblia Sagrada também. O poder do Espírito Santo de Deus vai te alcançar. Então, sem delongas, vamos falar sobre o que interessa. E acabou de chegar uma notificação aqui, e eu tenho até que falar sobre isso. Sobre a questão, porque tá rolando nas redes sociais, teve o culto dos Gideões, né? Esse congresso aí, muito grande, poderoso, muito conhecido, poderoso. Só que esses últimos tempos aí, houve algumas pregações que abalou mesmo, né? O pastor Jonathan Carlos. Isso, teve um outro pastor também lá que... Renan Lopes. E agora tivemos a pastora Helena Raquel, que liberou uma mensagem aí forte, né? E aí eu gostaria de você citar assim, como que você achou sobre esta ministração que teve de Helena Raquel. Glória a Deus. A Helena Raquel é uma benção, uma mulher muito usada por Deus, conhecedora da palavra, que é muito importante, principalmente quando a gente assume um papel importante de não ser somente um seguidor de Cristo, mas ser discípulo, né? E cumprir o que ele ordena em Marcos, para a gente levar o ID do Senhor a toda criatura. Helena tem cumprido um papel muito importante no ministério, né? Na nação brasileira, e me chamou a atenção alguns pontos que, infelizmente, em cima do altar já tem fugido, né, meu pastor? Tem fugido. O cuidado da família, né? O zelo, né? Há tempo atrás, no carnaval, a gente fomos zombados de conservadores, né? E a igreja, por alguns líderes, infelizmente, a gente tem se calado, né? Mas eu creio que Deus está terminando de levantar uma geração, né? E isso foi só um indício do que virá ainda esse ano, para honra e glória no nome do Senhor, para abalar as estruturas do meio cristão, né? E a Helena fez isso com um papel muita maestria, sabedoria da parte do Senhor, e eu fiquei feliz com um desabafo, não só de uma ministrante da palavra do Senhor, mas como uma mãe, como uma mulher, né, como uma cristã genuína, verdadeira, e sai um grande alerta para a nação brasileira, porque lá fora, meu pastor Alex, a gente é perseguido, né, pelo nome do Senhor. Hoje, no Brasil, infelizmente, a gente é perseguido dentro de casa pelos pastores abusadores, né, filhos que não aceitam a fé cristã, que também acaba agredindo mães, mulheres, filhos, né? E o Senhor tem levantado com muita graça, uma grande sabedoria, para a honra e glória do nome dele, uma mulher que não tem medo de falar. E os Gideões estourou, não teve como. A igreja abalou, e eu sei que trouxe uma mensagem refletiva para muitas mulheres que infelizmente se calam, né, através de um abuso, através de um soberanismo ali que não é o que o próprio Deus determina, né, para a gente estar debaixo da mão do vosso esposo, mas ser ali alicerçora, né, amiga, conselheira. E tem muita mulher aí, meu pastor, que está no meio religioso, né, cristão, que infelizmente está sendo silenciada. Vítimas, né? Vítimas. É um
é um assunto muito grave. É um assunto muito grave, muito delicado. É um assunto que somente quem viveu sabe o que sofreu, né? Mas por ela confiar no seu marido e confiar num Deus Todo-Poderoso que tem total liberdade de curar, transformar vidas. Aqui, o que ela deixou bem claro foi isso. Não é somente porque a gente vai entregar na mão do Senhor para o Senhor transformar que a gente tem que aceitar, né? Eu acho lindo a história que Deus chega diante de Samuel e fala: Samuel, até quando você vai aguentar Saul, o Senhor já tendo rejeitado? Talvez tem mulheres que dobram o joelho todo dia, pastor, entregando vidas, lutando por alguém e o Senhor já rejeitou faz muito tempo. Foi um desabafo profundo do Espírito Santo de Deus na terra. A pastora foi muito sábia em suas palavras. Deixou um alerta muito grande sobre as crianças. Ligue para o número 100. Pode. Pastor, o que tem de pessoas sendo abusadas no meio cristão? E aí a gente quer corrigir. O que eu vou falar aqui é muito sério. E a gente quer corrigir o ímpio do lado de fora. Por que eu falo a gente? Porque a gente está no meio cristão. E a gente quer corrigir o ímpio que está do lado de fora. A gente não precisa corrigir, a gente tem que ser exemplo. Só que como a gente ganha o povo do lado de fora se a gente erra do lado de dentro? Imagine quantos escândalos desses não é abafado, mas pessoas sabem. E aí uma família que é para ser salva por Cristo fala bem assim: como eu vou na igreja se o pastor está abusando da irmã do círculo de oração? Ou do filho da irmã do círculo de oração? Como que eu vou para a igreja se eu moro do lado da casa do presbítero, do diácono, do evangelista, e eu vejo ele chegar em casa e as palavras bonitas que ele faz no púlpito e fala no púlpito não é as mesmas que ele repete dentro de casa? Xinga o filho, xinga a esposa, coitado do cachorro. Você entende, pastor? Foi um desabafo tremendo. Foi um desabafo tremendo da pastora. E eu acredito que isso é a mesma coisa qual o Senhor fez com a vida de Samuel, quando levanta Samuel. Porque quando é levantado Samuel e ele é criado dentro do templo, os próprios... E olha que interessante isso aqui. Os filhos de Eli roubavam as ofertas do povo, os servos dele ameaçavam ainda o povo de morte: se não me der, tomarei a força ou os matarei. E ainda estava prostituindo com as mulheres que serviam na porta do templo. E aí tá Eli aonde? Sentado no templo, vendo tudo, mas não se posicionando. E eu creio então que é mais ou menos isso que aconteceu. Então, por quê? Porque ela não veio antes? Porque Deus ainda deu enquanto a Ana estava chorando, era o tempo do povo ver o seu erro, ver o seu pecado, se converter, tipo assim: poxa, o que eu estou fazendo é errado. Porque Deus, antes de ele, não é escandalizar, mas revelar, escancarar, igual que ela fez aí, escancarou para o mundo inteiro, ele deu tempo para as pessoas buscarem, para as pessoas se converterem dos seus maus caminhos, só que não teve. Então, quer dizer, então, já que você não vai mudar os teus hábitos, alguém tem que agir aqui. Exatamente. E aí Deus levanta Samuel, então, para fazer a diferença, para mudar aquele cenário, e levantou, eu creio, o pastor Helena, Raquel, para fazer isso. O Senhor deu tempo para o povo ver, para o povo avaliar, né, examinar, ver os erros, tomar as suas próprias decisões, apartar, porque fala, apartar do mau caminho, sair deste lugar, sair deste ambiente, sair deste meio, né? Só que aí, já que não aconteceu isso, então teve que vir à tona um assunto aí tão direto, tão verdadeiro, tão forte, mas tão verdadeiro, como foi essa ministração de Helena Raquel. Então, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, e a vida dela, né? Que é uma mulher aí guerreira, igual eu falo, Débora, tem muitas Déboras por aí, né? Mulheres de guerra que vão para frente da batalha
sem medo. Enquanto Baraque fala lá, se você não for, eu nem vou, porque é igual fala. Para quem que Deus deu a força, o domínio, o poder, a liberdade? Quem que era? Era o homem. Só que se o homem não vai, peraí, então Deus tem que tomar uma posição aí. Então Deus nunca é pego de surpresa, né, meu querido? Ele levanta então aqueles que têm a disponibilidade e a coragem para fazer aquilo que na verdade nós temos que fazer, né? Então, mas é isso aí, que Deus abençoe a pastora Helena, em nome do Senhor Jesus, amém? Se eu pudesse, eu ia te trazer aqui para nós falarmos um pouco deste tema, mas nós estamos desse lado de cá também, que o mundo é grande, há muitas almas para serem salvas, né? E não dá para ficar todo mundo, igual eu digo, no mesmo ambiente. O povo tem que se dispersar mesmo. É dispersar um para o leste, um para o sul, um para o oeste e fazer o ID do Senhor e pregar com força e com vontade, com amor, a palavra do Senhor. Mas vamos falar sobre o tema hoje aqui então de leis e graça. Nós estamos aqui hoje com um estudioso, um teólogo, alguém muito sábio da palavra do Senhor, nosso querido diácono Jonathan. E nós vamos abordar este tema, por isso que ele foi convidado aqui então para nós falarmos sobre este tema também muito importante. Eu gostaria já de começar iniciando. Jonathan, quando que foi inaugurado, lançado, estipulado as leis da parte do Senhor e quais foram as suas maiores finalidades sobre a lei? Glória a Deus. As leis do Senhor, se a gente formos meditar ali na palavra do Senhor, quando Deus quer falar com um homem por nome de Moisés, né? Deus estipula as leis. Hoje, se a gente, meu pastor Alex, se a gente for pegar mesmo, Moisés desce do monte com as tábuas, entrega as leis a Israel, a todo o povo. Só que, se a gente for bem a fundo mesmo, a lei começa desde Gênesis, capítulo 2, quando Deus olha para Adão em seu jardim e falou: Adão, aqui tudo é seu, só que tem um porém. Pode nadar, pode beber do riacho, pode comer qualquer fruta, mas do conhecimento do bem e do mal está proibido. Porque se comer, morrerás. Então a gente vê como que Deus é tremendo, meu pastor, nos detalhes, né? Nos detalhes, porque em Gênesis capítulo 2, 16 ao 17, a finalidade de Deus era estabelecer ali, não impor para o homem obrigações, regras, porque a gente não é máquina, o Senhor sabe disso, né? Mas deu livre-arbítrio para Adão, mas Adão, é só até aqui. Então, o espelhamento para a nossa geração, para a geração, né, de Moisés, Josué, para todo Israel, foi o que foi refletido em Gênesis. Porque após Adão pecar, o Senhor tem que tirar Adão, porque se ele come do fruto, ele vive eternamente pecador. E eu acho lindo, meu pastor, que a serpente ganhou uma punição, a mulher ganhou uma punição, só que Adão não ganhou uma punição naquele momento. Vamos ver? Vamos abrir a Bíblia? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia. É forte. Gênesis capítulo 3. Versículo 17 diz assim: a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore do qual eu te ordenei, uma ordem, te ordenei, tu não comerás dela, amaldiçoado é a terra por tua causa. Versículos acima, Deus amaldiçoa a mulher, aumenta as dores de parto. Para a serpente, comerás do pó, vai ter que rastejar. Mas para Adão, Deus fala bem assim: amaldiçoado és tu, terra. Por quê? Porque com Adão, Deus ia tratar mais tarde. E é por isso que hoje a terra geme, a terra chora, a terra clama. É porque sofre a ira do Todo-Poderoso.
Só que a ira do Todo-Poderoso teve que parar em alguém. Teve que parar em Jesus. Então, quando Deus lança essa maldição, né? Não maldição, mas fala para a terra: você é amaldiçoado por causa de Adão. Deus tem que cumprir a sua palavra. Deus tem que fulminar. Só que Deus ama tanto o homem, pastor. Deus ama tanto aquele homem que Deus é capaz de amaldiçoar a terra, já preparando o cordeiro antes da fundação do mundo, para cumprir o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou um homem mais do que seu próprio filho. E para resgatar aquilo que seria perdido. Resgatar aquilo que foi perdido. Então, se a gente for parar para meditar mesmo na palavra, não acontece com a entrega das tábuas da lei no monte a Moisés, e contendo não somente 10, mas todo Israel sabe que é 613 leis, né? Só que eu acho lindo que a gente não é capaz de cumprir 613, reduz para 10, e a gente não é capaz de cumprir as 10, reduz para 2, e aí tem que vir o Filho do Deus Todo-Poderoso para cumprir as 2 e falar bem assim: você não é mais capaz, mas eu sou capaz e eu cumpro. Agora receba a graça. Eu acho muito lindo e muito profundo isso, pastor. Porque todo Israel não era capaz de cumprir as 613 leis. E mesmo que tentasse, já estaria perdido. Porque se a gente for lembrar que todo ser humano ele nasce, cresce, e a criança é levada desde o 12 ao 13 a estudar a Torá, lembrando que a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. O que essa criança fez dos 13 até os 7? Será que nunca proferiu alguma palavra que quebrasse o princípio? Será que nunca teve uma impureza no olhar? Então, o homem, por si só, não consegue cumprir. E o interessante é você falando sobre questão de criança, quando eles levam aquela mulher pegando um ato de adultério, para Cristo ver o que ele, né, falaria sobre isso. Quando ele fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, a Bíblia diz que foi do menor ao ancião. Então, tinha crianças ali no meio, e eles também largaram as pedras, porque fala que desde o menor ao maior. Então, quer dizer, desde a criança ao mais velho ali. E só para o senhor entender como é profunda essa passagem, que os mais novos olhavam para os mais velhos. Jesus escreve no chão, o povo está olhando o menor olhar para o mais velho está olhando para o mais ancião, e Jesus está falando: esse é aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os mais velhos soltam a pedra, os de menor começam a sair, falando: mas se ele que é mais velho não tem coragem de atirar, imagine eu que sou novo. E aquele que tinha toda a legalidade de atirar a pedra falou bem assim: nem eu te julgo. Nem eu te julgo. Vai e não peques mais. O nosso erro é achar que a graça não acaba. Porque a lei matava no ato. Se a gente for lembrar de uma passagem muito linda, quando Davi está trazendo a arca, que o sonho de Davi era ter a arca. Só que ele está com uma maneira tão boa de trazer a arca, com a motivação talvez errada, o formato errado, e ele pega, coloca a arca da aliança em cima de uma carruagem, os bois tombam, a arca vai cair, só que tem um servo que está com a intenção até boa, que quer tocar, só que ele não podia tocar na arca, é fulminado. Então, meu pastor, a lei mata na hora, a lei mata no momento. E a gente tem
talvez um descuido de achar que a graça não mata. A graça mata. Só que eu brinco e eu uso, e um grande abraço, que eu creio que isso aqui vai chegar até o ouvido de Jonathan Carlos, um grande pregador da palavra do Senhor, e ele fala isso e eu absorvi. Ele compara a graça como um copo d'água. E quanto mais você vai enchendo, o copo vai chegando no seu limite até uma hora que ele transborda. Assim é a graça sobre a nossa vida. Mesmo eu recebendo a graça da parte do Senhor Jesus Cristo, só que continuo efetivando os mesmos erros, o cálice da ira do Senhor vai enchendo. Ao ponto que uma hora vai ter que transbordar. E tem um detalhe, pastor. Deus é especialista em derramar dons em cima de pessoas que ele vai mandar para o inferno. Meu Deus. É forte. Quer saber? Bora lá. Em nome de Jesus. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. E Jesus falou bem assim, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Deus é especialista em derramar dons em pessoas que vão para o inferno. Porque agora os valores inverteram. Antigamente o povo achava que vivia na graça, só que tinha que cumprir a lei. Hoje a gente vive na graça e quer cumprir a lei. Olha só como a mente do ser humano, que não está alinhado 100% nas escrituras e naquilo que Deus nos deixou, ele se perde, mesmo tendo a bússola. Porque isso aqui, meu pastor, não é só uma Bíblia. Isso aqui é um manual de instrução para a vida. Então, quando Israel recebe ali de um homem muito usado por Deus, Moisés toma as tábuas e Deus olha para Moisés e fala bem assim, Moisés, aqui está as tábuas que vai direcionar o meu povo. Só que se a gente for ver que mesmo as 600 leis para as 10 leis, todo o povo errou. Todo o povo pecou. Moisés sobe para falar com Deus, o povo está adorando deuses estranhos. Moisés desce, divide o povo, fulmina quem está adorando deuses estranhos. Só que se a gente for olhar a passagem de Josué, quando Deus dá a terra, mesmo dentro da terra o povo peca. É um conflito interno. É um conflito tão interno, pastor, que só Jesus mesmo conseguiu resgatar a humanidade. Essa questão que você falou sobre a comparação da água, que seja a graça e a graça é nos dada, e a água, né, é vida para o homem, tanto no Espírito Santo de Deus, quanto a água física mesmo. E aí nos foi entregue então a graça. E você colocou a comparação sobre a questão da água. Então a água foi nos entregue. Só que quando ela vai caindo no copo, ela há um limite também. Tem um limite. Igual nós falamos sobre a lei. Exato. Você ganha. Só que há um limite. E você tem que fazer o quê? O bom uso daquilo. Você falou sobre a questão dos homens que em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, só que apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Muitas pessoas têm recebido a graça, que é o favor imerecido. Todos. Recebemos de Deus aquilo que na verdade nós não merecíamos. Porque a Bíblia fala que foram todos destituídos da glória de Deus. E aí Deus olha lá de cima, vê graça em Noé, vê a população, amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Cristo veio nos reconciliar, agora nós falamos, trazer de volta aquilo que se tinha perdido. Então, em vez do povo ser fulminado, Deus dá a oportunidade da vida, entrega a graça, entrega o sacrifício perfeito pela humanidade, e agora o povo vive a graça. E agora eles estão fazendo o mau uso daquilo que eles receberam. Por quê? Deus ele deu o dom agora de falar daquele que morreu na cruz do Calvário.
Deus deu a oportunidade de falar sobre o reino de Deus. Deus deu poder e autoridade para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Impor as mãos sobre os enfermos, expulsar os demônios e glorificar o nome de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Então o povo acabou fazendo. Só que do quê? De uma maneira errônea. De uma maneira errada. Porque ele falou, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei, mas apartados de mim que não vos conheço. Então quer dizer, e eu gostaria até de aproveitar e falar isso, que tem muitas pessoas que estão sobre os altares, pregando o nome de Deus, falando do nome do Senhor, usando até de poder e autoridade, sinais estão acontecendo, mas o objetivo está sendo ao contrário e o seu coração está bem distante da vontade de Deus. E é até o que nós falamos sobre a questão da missionária, da pastora Helena Raquel. Uhum. Falou de poder eclesiástico. Sim. Sobre liderança eclesiástica, pastores, sobre líderes religiosos que estão na frente de uma obra, que estão pregando a palavra de Deus, mas nos bastidores estão agindo completamente fora da vontade de Deus. Então quer dizer, pessoas recebem a graça, recebem o dom de Deus, mas em vez de agir segundo a vontade de Deus, estão usando o nome de Deus em vão e cometendo coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. É um assunto muito delicado, porque muitas pessoas que estão em cima dos altares hoje ministram, Deus age na vida dele, cura, liberta. O Senhor tem poder de fazer tudo isso. Só que ele acha que dom salva. Dom não salva. O que salva? Primeiro, aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e ter vida reta no altar. Porque a sua recompensa das obras feitas vai ser o galardão. Tem pessoas que vai receber o galardão pelo trabalho prestado na terra. Só que tem pessoas que vai ser só salvo. Então, meu pastor, infelizmente, as pessoas que atuam, né, mesmo em pecado escondido ou desalinhado com o propósito do céu, da palavra, mas vira e mexe está ministrando a palavra, vira e mexe está pregando em grandes eventos e Deus batiza com o Espírito Santo, Deus cura aquela pessoa. E o maior erro, pastor, um alerta, que o pecado é tão perigoso ao ponto de fazer um homem analisar que se até agora eu fui até aqui, o Senhor não fez nada comigo, talvez eu não esteja tão errado assim. Um dia eu escutei um depoimento de um pregador que vivia em adultério. Só que toda vez que ele subia ao altar, Deus usava ele tremendamente. E o pecado é tão perigoso, que foi o que a gente está falando aqui, que chegou um momento que ele não tinha mais arrependimento nem remorso do seu pecado. Das suas atitudes. Israel estava assim. E ele dobrou o joelho, ele ia para um grande evento, dobrou o joelho e falou ao Senhor: Senhor, será que o Senhor mudou ou eu mudei? O Senhor não respondeu nada, ele foi ministrar. Após ministração, foi para sua casa e o Senhor começou a incomodar ele na madrugada ao ponto de ele levantar para orar. E o Senhor, ele fez novamente: Senhor, será que o Senhor mudou ou eu mudei? De repente ele houve um barulho e um clarão no seu quarto, onde ele ficou cego, não conseguia abrir os olhos. E uma espada estava atrás das costas dele, e um anjo falou: assim te digo, servo, que no juízo final eu tenho um encontro contigo, porque eu não mudo. Então, as pessoas acham que a graça nos dá um livre acesso ao erro, onde Deus não fará justiça.
O Senhor já fez toda a justiça sobre a humanidade e sobre Cristo na cruz do Calvário, quando o próprio Deus, o próprio Cristo olhou e falou: Pai, por que tu me abandonaste naquele momento, meu pastor? O Senhor não olhava o seu filho ali. O Senhor olhava toda impureza, toda fornicação, todo adultério, toda a prostituição, todo o uso de droga em cima de um homem. E o Senhor vira o rosto, porque naquele momento é um momento chave de execução em cima de Cristo. Porque eu não ia suportar o castigo. O Senhor não suportaria o castigo do nosso pecado. Imagine de todo mundo, de todas as pessoas, de Adão até o último Adão. Do Adão, perdão, até o último homem da humanidade, sobre Cristo na cruz do Calvário. Então, o grande erro de pessoas é achar que, porque tem a graça, ele tem um motivo de continuar no erro. Israel estava assim, cega, nu. Só que o Senhor fala na sua palavra que fazer prova dele, compra ouro refinado, para que tenha vestes brancas. Israel, quando recebe a lei, meu pastor, que vai direcionar para uma nova vida, porque o Senhor, quando separa Israel, ele não separa Israel só porque gosta de Israel. Ele separa Israel porque é o povo eleito dele e tem que ter diferença no povo eleito dele com as demais nações. Já pensou a nação de Israel igual Sodoma e Gomorra? Que Abraão intercede ao Senhor pela família e fala: Pai, mas se tiver um, o Senhor não fulmina? Deus manda anjos naquele lugar para tirar Ló. Quando os anjos chegam, olha só o poder do pecado sobre a vida das pessoas que tentam e acham que a gente vive na lei. Os anjos eram tão belos que o povo queria ter relações com os anjos. Estava cego, nu, e nem sabia o que estava fazendo. Ao ponto de Ló falar: não mexe com eles, eu dou a minha filha para vocês. E eles falavam: não. A geração que a gente vive hoje é uma geração que tem tudo para dar certo. Tem a motivação certa, que é Cristo. Não precisamos obedecer à lei, porque Cristo já obedeceu. Só temos que guardar as duas que Cristo nos deixou como ordenança. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Só que apóstolo Paulo vai escrever uma coisa a Timóteo que me chama a atenção e eu pego já o gancho, porque apóstolo Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, chegará dia que o amor de muitos esfriarão. E não vamos prosseguir no versículo porque fala a respeito de pessoas que vão buscar falsos mestres, mas vão parar no amor e esfriarão. Por que vão parar no amor e esfriarão, meu pastor? Simples, porque Cristo falou assim: amará o teu Senhor acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que a geração nossa ainda está em queda? Porque a gente não consegue amar o próximo? Não, é porque a gente não ama nem a si mesmo. A gente não ama a si mesmo. É tão forte isso e tão profundo que se amanhã ou hoje, agora, uma pessoa começar a amar a si mesmo, ela consegue cumprir o que Cristo falou: amará o Senhor Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Só que a verdade que não cala é que Israel está tão corrompida que tem os fariseus, tem os escribas, e fala a respeito também, Jesus deixa e narra que aquele povo jejua, ele até cumpre, só que o coração dele está tão longe do propósito que ele desfigura o rosto para mostrar para o próximo que está jejuando. É forte. Jesus olha e fala assim: mas tu, quando orares e jejuares, lava o teu rosto, porque o Pai que vem em secreto vai te recompensar.
Aquele povo tinha as leis, só que queria mérito e recompensa do homem. O Senhor vai falar bem assim: o povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Se a gente for abrir em Jeremias, a gente vamos entender o que Deus está falando. Jeremias 31. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com Judá. Não conforme um pacto que eu fiz aos seus pais no dia em que tomei pelas mãos para tirar da terra do Egito. Quanto eles quebraram o meu pacto, embora eu tenha desposado, diz o Senhor. Porém, esse será um pacto onde eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, e colocarei minha lei no seu íntimo e escreverei nos seus corações, e eu serei o Deus e eles serão meu povo. Meu pastor, o que acontece é que o povo acha que Deus não tem olhos como chama de fogo e que Deus só olha para o fora igual eu vejo o Senhor. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus é tão poderoso que ele é o único que consegue esquadrinhar corações e rins. Só que Deus usa Jeremias para falar: Jeremias, mesmo o povo quebrando a minha lei, vai chegar um tempo onde, através do meu filho, eu farei com eles um novo pacto. E eu colocarei minha lei dentro do coração deles, dentro do íntimo deles. E eles serão meu povo e eu serei o vosso Deus. E é aquilo que Joel viu. Joel capítulo 2, chegará dias que o Senhor derramará sobre toda a terra teu espírito. Ezequiel também deixa um texto lindo para nós, Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim, Ezequiel 36, 26 e 27. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito colocarei dentro de vós, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O erro do ser humano, pastor, é que o coração continua sendo de pedra mesmo com a graça na porta. A dureza do coração do povo. Sempre foi a dureza de coração. Posso provar? Se Adão chega diante do Senhor, quando recebe o fruto e fala: Deus, preciso da sua ajuda, você acha que Deus não ia intervir naquele momento? Só que Adão tem um coração tão duro naquele momento, porque o Senhor deu a chave para Adão do jardim. Eu acho lindo, porque a gente recebe um ministério e acha que é o dono do ministério. Eu tenho que fazer segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Só que mal sabe que eu sou só o porteiro que tem a chave. O lugar não é meu, o ministério não é meu, a vida não é minha. É o que Jesus fala para Pedro na chamada de Pedro em João capítulo 21, que fala para Pedro: Pedro, quando tu eras novo, tu ias para onde você queria. Mas vai chegar um tempo que tu, sendo velho, você vai estender a mão e outro vai te guiar, vai te levar para lugar que você nem conhece. Alta dependência. O que deixa o coração do homem tão duro, meu pastor, é a gente não querer ser dependente de Cristo. Eu sou suficiente, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ninguém estendendo a mão. Só que aí quando cai, por que Deus é tão assim comigo? Deus não me vê? Deus não me olha? Talvez não é nem questão de Deus não te ver, talvez é as consequências dos seus atos. Suas próprias decisões. Suas próprias decisões, exato. Então, Israel é o povo eleito, sabemos disso, é o povo separado, sabemos disso, recebe 613 leis, como ordenança tanto cerimonial, como questão financeira, que é o povo mais rico que tem sobre a terra. A riqueza está sobre Israel.
sobre o povo judeu. Não tem povo, mas porque a riqueza não é terreno, meu pastor. A riqueza é espiritual. O ouro é espiritual. Se a gente for parar para analisar até nos cânticos antigos, que fala, e João viu isso, quando ele viu a cidade descer, ruas de ouro. Se a gente acha que só tem ouro na terra, a gente estamos esquecendo da criação. Tem ouro no céu. Então, o céu reflete aqui embaixo. O povo judeu é tão rico, por causa das 600 leis que o Senhor deu para ele. Só que não consegue cumprir 600, e aí eu vejo Deus falando, beleza, eu amo tanto vocês que 10 vocês cumprem. Entrega na mão de um homem que era gago, incapaz, assassino. Só que, e eu acho lindo, pastor, e era uma coisa que eu estava comentando esses dias, que tem pessoas que têm dificuldade de ver o nosso novo, só vê o nosso passado. É forte. Sabe por que tem pessoas que mudam de ambiente e é o que Deus olha para Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra e do meio dos teus parentes. Quem era o pai de Abraão? Não era um adorador de deuses estranhos? Fala que ele fabricava, né? Fabricava deuses. Abraão sai. Só que imagine comigo, se Abraão volta e o seu pai está vivo, aquela vizinhança ia falar, ah lá o pai do Abraão, ah lá o filho, Abraão voltou, aquele mesmo que via os seus pais esculpindo os deuses estranhos, certeza vai abrir a loja de deuses estranhos, porque tem pessoas que têm essa dificuldade de ver o novo na nossa vida. Acho que a gente está só preso ao passado. É por isso que o Senhor Jesus Cristo fala para muitas pessoas o qual ele curou, libertou, vai e não peques mais. Aqui tem uma chave, que tem pessoas que não entendem qual é o poder dessa chave e acham que é vai e não peques mais e ponto. Não, vai e vive novidade de vida. Aquilo que te aprisionava lá atrás não te aprisiona mais. Você falando sobre essa questão de Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, esses dias eu estava lendo essa passagem e estava analisando isso e buscando no Senhor, porque eu pedi, né, abri a Bíblia e falei assim, vamos meditar em um versículo aqui, né? Eu sempre gosto de abrir a Bíblia e tirar um versículo, tem um dia de estudo, né, para nós pegar, se aprofundar, mas sempre eu gosto de tirar um versículo para meditar a fundo naquilo que seria tipo a mensagem do dia. O que Deus quer falar comigo através dessa palavra aqui hoje. Aí abri e saiu bem nessa parte. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E aí Deus fala para Abraão sair. Só que quando ele sai, você vê que vai Ló junto, Ló vai junto e vai Terá, seu pai também. Então, e eu querendo buscar em Deus assim, pai, fala comigo através desta palavra. Deus ele deu a ordem para Abraão. Só que foi mais alguém junto com Abraão. Algumas pessoas dizem assim que fala que Abraão fez errado de levar outras pessoas com ele, porque a ordem foi para ele sair. Só que Deus tocou tão profundamente no meu coração de uma maneira, sabe como? Deus ele te chamou. Ele te chamou no meio da onde? Do meio da idolatria, né? Colocando lá Abraão, do meio da idolatria, do meio de um povo perverso. Do meio de um povo que adorava a deuses estranhos. Então, você foi chamado daquele lugar para você parar de viver naquele ambiente. Só que tem muitas pessoas que são chamados do meio da prostituição, são chamados do meio do tráfico, são chamados no meio das drogas e desse mundo obscuro. E ele sai. Só que ele sai e acaba ficando outras pessoas para trás. E Abraão, ele fez o quê? Veio com ele tirou outras pessoas junto. E o que Deus ministrou no meu coração? Tem muitas pessoas que são chamadas, eles até saem. Só que eles não estão nem aí para quem fica para trás. Forte, hein? Porque Deus ele fala que ele não tem prazer na morte
de ninguém, de que nenhum se perca. E às vezes Deus ele não chama todos de uma vez, porque ele chamou Moisés, tirou Moisés do meio, mas depois mandou Moisés de novo. Para quê? Para libertar aquele povo. E tem pessoas então que saem deste mundo, das drogas, do vício, da prostituição, e depois ele olha para trás e ainda quer julgar, falar, esse povo. Mas esquece de onde Deus tirou. E se Deus tirou ele, para mudar a vida dele, apresentar algo novo para ele, só que agora para que ele volte também a apresentar para aquele povo aquilo que um dia ele conheceu. É forte. Então, para que pessoas viessem ser salvas, libertas e tiradas através do chamado de Abraão, através do chamado de Deus na vida das pessoas, ou das nossas vidas. Porque, tipo assim, eu não conheço muito do seu passado, né? Nós tivemos uma entrevista, mas tipo assim, Deus ele me tirou de um mundo obscuro, de um mundo das drogas, do mundo dos vícios. E o que adianta Deus me tirar e agora eu olhar para aquele povo que está lá fora e achar normal? Então Deus me tirou daquele meio, mas para que agora o quê? As pessoas que estão lá, vem comigo. Que elas sejam libertas através do poder de Deus que tem sobre a minha vida. Então quer dizer, então ele falou poderosamente sobre essa questão de Deus te chama, mas tem pessoas também que precisam ser tiradas daquele meio. É forte. E isso vai entrar aqui, ó. Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então quer dizer, legalista, uma pessoa que vive debaixo da lei, ela julga, ela aponta, ela critica, ela quer, igual nós falamos no começo, quer falar do erro dos outros, mas não apresenta o caminho e a mudança. Aí, e nisso faz o quê? Igual o publicano, eu jejuo, eu dou o dízimo da hortelã, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou meu dízimo, eu estou no templo, eu faço todas as coisas. Mas uma coisa te falta. O quê? O amor pelas vidas. Então tem muitas pessoas que dizem viver uma vida reta, só que ela não consegue olhar para a vida do povo que está lá fora e ter amor para aquelas vidas. E nisso mostra, se torna culpado de todos, porque a Bíblia falou, igual nós falamos, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não quer, você viveria uma vida dessa? Eu não, Vaso. E que tem que deixar o próximo. Só para o senhor entender a profundidade dessa revelação, que se a gente for olhar quando Jesus vai até o Gadareno que vem ao encontro de Jesus. Tem muita gente que lê esse texto e fala bem assim, Jesus foi lá e libertou um que estava sendo escravo. Sim, o Senhor libertou um que estava sendo escravo. Só que olha o pensamento do inimigo. É um alerta pra gente que... pra gente refletir, meu pastor, que o que acontece? Jesus chega às margens, desce. Quando desce, o Gadareno vem de encontro e fala bem assim, o que temos contigo, filho do Altíssimo? Jesus liberta aquele homem quer ir com Jesus e ele fala, não, vai para sua casa. Você nunca parou para pensar nesse texto? Porque quem levou o homem até Jesus foi o demônio, foi o inimigo. Mas por que ele leva se Jesus tem poder de curar? É porque se Jesus sobe, Jesus não traz só um. Jesus libertava mais. Ele falou, eu prefiro perder um do que perder tudo que dá comigo aqui. Então eu mando um. Só que Jesus não é bobo. Jesus olhou e falou, inimigo, é assim que você quer agir? Eu vou libertar ele, só que não vai vir comigo. Através dele eu vou ganhar mãe, pai, filho, esposa, e eu vou ganhar aquele povo daquele lugar. E o Senhor falando, engajando no gancho, o Senhor falou a respeito de sairmos, né? E a gente olhar para trás e acabar
praguejando ou olhando mal para aqueles que ficaram, é porque a gente não entendeu o que significa amar o próximo. Eu saí, mas eu vou resgatar. Tem uns amigos meus pessoais que brincam comigo, né? A gente sabe que tem muita coisa na internet, muitos escândalos, danças em igrejas que é para ser exemplos, enquanto tem pessoas sendo degolada no sultão, para fora, no exterior. A nossa geração cristã tá dançando dancinha do TikTok. E aí tem alguns amigos que brincam comigo. O senhor acha que eu acho ruim, eu levo na esportiva? Eu levo na esportiva, Vaz. Porque tempo atrás eu estava no mesmo lugar falando as mesmas coisas que eles. Não aceito, mas compreendo que eles precisam de um processo assim como eu passei. Só que a diferença é que antes não tinha ninguém para falar, agora tem. Você sai, você volta, fala você. Busca você por eles. O resumo das leis, pastor, e amada igreja que nos ouve nessa noite, com muita maturidade e sabedoria, o qual o Senhor me concedeu, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas, eu não sou digno de nada. O que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha é que Jesus poderia ter fulminado tudo, acabado com tudo, mas ele decidiu amar e falou bem assim: a graça está aí, aceita quem quer. E tem um detalhe, para vocês não achar que é digno completamente, lê o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Termina aí? Não. Fala assim: isso não é de vós mesmo, é dom de Deus. 613 leis, eu não cumpri uma, deu 10, eu não cumpri as 10, vem Jesus, cumpre todos, que ele fala bem assim: eu não vim abolir nada que os profetas falaram, nem Moisés, eu sou a própria lei de Moisés. Jesus cumpre, deixa duas, e fala bem assim: mediante essas duas vocês cumprem as 613 leis. E aí Deus fala bem assim: mas tem um porém, a graça que vocês recebem não é sua, é mediante a fé. Só que para você não ficar com crédito, tem mais uma coisa, seres humanos. A fé não é por vocês, é dom de Deus, eu dou para quem eu quero. É por isso que tem pessoas que não são salvas, pastor. É por isso que tem homens de pouca fé, tem uns que têm mais fé. É dom de Deus. E o que instiga Deus a aumentar a nossa fé? O que instiga Deus a falar bem assim: eu acho que ele merece mais 5%. Eu vou deixar crescer essa semente de mostarda. O que instiga, meu pastor? É a convicção que Jesus morreu por nós. E aquilo que eu não vivo com a boca, eu vivo com prática. É aquilo que o menininho com 5 pães e 2 peixinhos mostrou para uma geração. Nem os discípulos tinham água para comer e aquele menino só estava esperando a oportunidade. É aquilo que Jesus mostrou para o seu amigo Lázaro quando chorou. Ali o texto nos fala que Jesus chorou pela morte do teu amigo, mesmo ele sabendo que ele ia ressuscitar. Forte. Intimidade, compaixão, amor ao próximo. Esses dias eu estava andando na Vargem Grande e estava de chinelo, estava dentro do carro. E aí eu vi lá embaixo um morador cambaleando. E eu pensei em virar, o senhor fala,
passou por ali, passa por ali. E eu passei. Olhei no pé dele, tava sem um chinelo e bebo. E o Espírito Santo falou para ele assim, dá o seu chinelo para ele. Eu olhei pro meu pé e falei, mas eu vou ficar descalço. Vou ficar descalço. E o senhor dá um chinelo para ele. Tive que dar um balão no quarteirão para me voltar. Quando eu fui, o homem estava caído do outro lado. Não sei se dormiu. Errei. Não parei. Só que isso me moeu por dentro. Será que eu queria ser tratado como eu tratei ele, meu pastor? A palavra do Senhor é tão esmiuça os nossos ossos, tão forte que era só um chinelo. Só que a gente quer pra gente. A gente não quer pro próximo. Sabe por que tem pessoas que prosperam e outras não prosperam, meu pastor? Sabe por que tem pessoas que alcançam seus objetivos e tem outras que não? É porque a gente nunca quer aplaudir o nosso colega e entender que ele também tem capacidade de estudar, de crescer, de se formar. Só que se não for a gente que está no cartaz, não vai dar ninguém da igreja. Se não for eu que prego, Deus não faz nada. Somos ingratos. É aquilo que Jesus fala no livro de Apocalipse para uma das suas igrejas. Mal sabe que você é nua. Passa fome. Anda em miséria. Mal sabe que você pode cumprir as 612 leis, mas tropeça nenhuma. Está condenado. E isso daí mesmo já mostra a falta de amor. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz o quê? Sorrir com os que sorri e chorar com os que choram. E o povo vive muito isso hoje. Ah, o irmão foi abençoado. Aí as pessoas não conseguem se alegrar com a bênção que o irmão recebeu. Eles têm que ser abençoados. Se não for eles, não tá bom. Porque é eles que tem que ser. E as pessoas têm que entender que nós temos que ver o nosso irmão do lado prosperar, o nosso irmão do lado ser curado, transformado, abençoado e nós se alegrar com isso. Exato, meu pastor. E o apóstolo Paulo deixa uma carta aos Coríntios, capítulo 13, que ele compara aquilo que é do alto com aquilo que é de baixo. Ele fala bem assim, ainda que eu fale em outras línguas, se eu não tenho amor, nada vale. Aí ele compara um sino, um pífaro. Talvez eu sou só um som, que talvez não sou eu mesmo. O sino não produz som por ele mesmo. Precisa de alguém forte para bater aquele sino. Para bater. É ele mostrando à humanidade que a gente precisa do próximo. Porque eu posso aqui entrar no movimento, no reteté, na glória. Só que quem eu sou quando eu sair do culto? Quem eu sou quando as câmeras desligam? Será que eu sou só alguém que reproduz? Ou eu vivo aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou como mandamento? Amarás o teu próximo. Amar o próximo é tão difícil, pastor. Sabe por quê? Porque a gente não ama a si mesmo. É simples. Está no texto. Não é o irmão Jonathan que está inventando palavras, não é o pastor Alex que está inventando palavras, não é a igreja que inventa palavras, não é a Bíblia que nos relata da palavra do Senhor Jesus Cristo que ele fala. Quer amar e cumprir as 600 leis, e 3 leis, as 10 leis, e todo o testamento, tudo aquilo que o Senhor deixou, ama o teu Deus. Aí a pessoa vai lá e ama o teu Deus.
mas ama o teu próximo como a ti mesmo, e a pessoa não se ama. É a queda do homem, é isso. E nisso falhou nenhuma. Falhou nenhuma. E aquele que quer viver na lei, se falha em uma, E ele fala não menos importante. não menos que importante. E aí, aquele que quer viver na lei, achando que a lei pode o salvar, né? Acha que a lei pode o salvar e levar para morar no céu, morar diante do nosso eterno Deus. Só que peca em um tio, em um acento circunflexo, reticência, já está condenado. É a respeito de um outro detalhe muito importante e um assunto muito crítico que eu quero aqui deixar um alerta, mas para os meus irmãos mais influentes, Dona Raquel, Pastor Jonathan Carlos, Renan Lopes e Júnior Fraga. Júnior Fraga, Júnior Trovão, Forte. Fiuza, né? Pastor Bento, Josiel Gomes. Zé Gomes. Qual é o ponto? A Santa Ceia. O apóstolo Paulo dá uma recomendação aos Coríntios, e é uma coisa que eu estava falando com minha esposa esses dias, porque ela me questionou e falou bem assim: a Santa Ceia é só o pãozinho que a gente pega ali e o suco representando mesmo? Ou tem algo a mais? Eu falei, tem algo a mais. O apóstolo Paulo deixa, mas Jesus também fala, quando ele manda os discípulos procurar um homem para mostrar o local onde vai preparar a Páscoa ali e vão cear, a palavra vai falar que eles comem. Eles estão comendo, meu pastor Alex, unido como um só homem. Jesus sendo um homem, um noivo, e a igreja, a mulher, eles estão em uma refeição unidos. E após comer, o Senhor levanta o pão da graça e ceia, falando: aqui é o meu corpo, aqui é o meu sangue. E aí o apóstolo Paulo fala, instrui os coríntios, fala bem assim: você que tem fome, come em casa, né? Mas não é porque a gente tem que esperar só o suco representado, né? O suco de uva ali pelo sangue de Cristo e o pão a sua carne. Não, é porque tinha uma divisão tão grande dentro da igreja que aqueles que tinham condição de comer, comia na frente daqueles que não tinham condição de comer nada. Se fartava, embriagava. Se infartava, Enquanto embriagava, passava fome. e os outros olhavam, passando fome. Cadê o amor ao próximo na Santa Ceia? A verdadeira comunhão. Cadê a verdadeira comunhão? Exato. Então, apóstolo Paulo é bem... Isso não vos louvo. Isso não vos louvo. É bem criterioso em falar com essas palavras. Aquele que tem fome come em casa, mas não zomba daquele que tem passando necessidade. É simples ir pro céu, muito. Jonathan, que é isso? Tá ficando bobo? É mais simples, irmão, ir pro céu do que ver aquele camelo passar no fundo da agulha. E não é um camelo animal, mas alguns gostam de usar o camelo animal. Vamos usar o animal, mas é uma corda que o senhor está falando. Camelo, uma corda, né? Muito grossa, passar num buraco de uma agulha. Só que é muito simples ir para o céu. Primeiro, eu me amo meu irmão como eu mesmo. Se eu como bem, ele tem que comer bem. Se eu visto bem, ele veste bem. Ergo a mão para aqueles que caíram. Se eu faço isso, se eu cumpro isso, meu pastor, e amo a Deus sobre todas as coisas, o céu está garantido. A não ser que Jesus Cristo é um malfeitor. Alguns acham que sim. Israel acha que sim até hoje, estão esperando o Messias. Então, vim para os meus e não me receberam. Só que aquela mulher que olha para Jesus e fala: Senhor, mas até os cãozinhos comem da migalha que é jorrada da mesa.
do pão e Jesus olha e fala bem assim, eu nunca vi uma fé igual a tua, mulher. Eu e o Senhor, nós não merecia nem estar aqui. Israel é o povo de Deus. O céu é para mim e para o Senhor? Não era. Só que olha como que Jesus é extraordinário. Olha só como Jesus é grande. Que ele fala bem assim, aqueles que me rejeitaram, se eles me rejeitaram, eu não vou rejeitar o próximo. Abriu o leque para os gentios, raças, tribos, etnias, índio, magro, gordo, afeminado, homossexual, heterossexual, lesbianismo. Pode vir tudo isso? Pode vir todos. Jesus falou, venha como estáis. Agora, permanecer é diferente. Porque evangelho que não tem renúncia, que não tem cruz, não tem morte, que não tem molde, que não tem transformação, não é evangelho. Vim, pode vir do jeito que tá, pastor. Jonathan, você foi como? Eu fui bebendo, irmão. Eu fui fumando. Eu fui mentindo. Fui pecando contra a minha carne. Só que Salomão escreve e deixa isso tão extraordinário que ele fala bem assim, é melhor o fim das coisas do que o início. O problema da nossa geração é que a gente quer começar grande. A gente quer começar cheio. Seremos levantados, já queremos ser exaltados. Não queremos passar por processo. 40 anos no deserto era o processo de Israel para Deus tirar o coração que estava no Egito de Israel, ao ponto de quantos que entraram na terra prometida. Não é de contar no dedo. Ou experimentar o sofrimento, o que é um sofrimento e agora o que é uma verdadeira liberdade na presença de Deus. Só que a mesma liberdade, meu pastor, que Cristo nos dá, é aquele versículo que fala que tudo me convém, né? Mas nem tudo é lícito. É a graça de Cristo. E o povo está abusando. Porque você vê, o povo sofreu, aí, mesmo sem merecer, Deus vai e liberta, envia para uma nova terra, e chega, igual falou, chega lá na terra, volta a pecar novamente. Peca. E não só quando peca, ainda levanta reis que pecam um mais grave do que o outro. Quer ver um exemplo forte de graça, pastor? A vida de Sansão. Deus desce, fala com o pai e mãe de Sansão, fala, vai ser um nazireu. A partir de hoje, mulher, não beba bebida forte. Não vai cortar o cabelo, não vai beber vinho, será separado meu, e a minha força estará com ele. Sansão fez tudo o que era o contrário que Deus mandou. Bebeu, se prostituiu, mexeu em carniça, mexeu com aquilo que não era para mexer. Só que tem um detalhe na vida de Sansão que a Bíblia fala e tem muitos leitores que relatam a vida de Sansão, que Sansão foi extraordinário mais no fim da sua vida do que nela a vida toda. A graça é isso. A graça é aquilo que está sobre Sansão naquele momento onde ele entrega a chave da sua vitória para uma mulher, a mulher raspa o seu cabelo, ele é aprisionado. Só que quando ele age de sinceridade no seu coração e ora ao Senhor e lembra da aliança e fala, Deus, faz só mais uma vez. O cabelo cresce, a força volta e ele matou todos e se matou junto. E a Bíblia nos nada. E os escritores falam que em toda a sua trajetória ele foi grande quando morreu. O que eu quero dizer com isso é que talvez tem muitas pessoas que estão esperando esse ponto final chegar para mostrar para Deus que merece, só que tenham cuidado.
tenham cuidado, porque o Senhor não é homem para que minta, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E tem um detalhe da lei, pastor. Tem um detalhe muito importante da lei. É que Deus é juiz, concorda? Jesus é advogado. Só que tem uma palavra-chave que se chama premeditação. Um crime premeditado não deixa de ser crime. O problema na nossa geração, baseado nas leis, e que não entendeu o que é a graça, só que usa a graça como se vivesse na lei e vice-versa, é premeditar. Hoje eu vou ver só mais uma vez. Hoje eu vou mandar mensagem para ela só mais uma vez. Premeditação, amanhã o Senhor me perdoa. É forte. Amanhã o Senhor me perdoa. Hoje eu vou julgar só mais uma vez. Cuidado você que premedita as coisas diante do Senhor. Que nós venhamos ter cuidado com isso. Porque é um assunto muito grave. Porque a premeditação, a pena dela é morte. Para aqueles que premeditam. Que articula. Que pensam em cada detalhe. E a gente vê a igreja assim, infelizmente. Hoje eu vou separar ele porque o dízimo dele é maior. Mas ele bate na esposa, igual a missionária Raquel falou. Mas não tem problema, amanhã ele muda. E fica premeditando as coisas. E o Senhor está olhando lá de cima e está falando, não estou no negócio. Mas o Senhor abençoa, irmão. A misericórdia do Senhor é o favor de nós não sermos consumidos, as misericórdias. Mas não por mim, por Cristo. Então, a lei, a grande diferença da lei para a graça é o poder que elas não dão. A lei me dá um certo tipo de poder, só que eu tenho que obedecer todas elas. Só que o coração vive longe. A graça eu recebo mediante a fé que é dom de Deus. Tenho que cumprir duas, porque o Senhor já cumpriu todas. Só que o coração tem que estar perto. O coração não pode estar longe. O coração não pode ser de pedra. É por isso que o apóstolo Paulo fala, seja renovada a sua mente, seu entendimento. Que cada dia de meditação nas escrituras do Senhor, o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê graça para entender que tem dois caminhos. Um é a salvação mediante a Cristo e a outra é a condenação mediante a lei. Dois caminhos. Porque o homem nenhum é capaz de cumprir toda a lei. E o único que cumpriu foi o Senhor Jesus Cristo, o qual está à destra do Pai, sentado. Já ele volta, irmão. Então dá tempo de se consertar. Dá tempo de ser uma pessoa melhor. Usa a Bíblia como... É uma coisa que eu estava falando ontem com a minha esposa após culto. Eu falei que a Bíblia é uma base, só que as pessoas querem... Não que a Bíblia não seja espiritual. Só que as leis também não tinham somente questões espirituais. Tinha questão de sociedade, de vivência. A Bíblia nos traz um modo de como nós devemos andar na terra, como se portar em ambiente, como irmãos, em comunidade. As leis civis e as leis morais, né? Exato. Né? E aí eu estava conversando com ela e falei, de grande dificuldade nossa, que eu me incluo nisso. Não é porque eu estou aqui que eu não posso me incluir. Eu me incluo nisso. E falo de mim.
que a grande dificuldade nossa é que a gente quer espiritualizar aquilo que a Bíblia fala que é uma questão social e aquela questão social a gente quer espiritualizar. Você vê aqui, ó, nós estamos já partindo para o final do nosso episódio, mas tem que ser dito porque é igual nós estávamos falando sobre a questão da lei e o que está faltando hoje. Muitos falam que cumprem a lei, que obedecem aos mandamentos, que fazem tudo, entre aspas, que agradam a Deus. Mas em Tiago, capítulo 2, versículo 8 e 9, fala: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se vós, todavia, fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, quer dizer, tem muitas pessoas que dizem que seguem a lei, que cumprem a lei, então quer dizer, que não usam de idolatria, que não fazem esculturas, que não cobiçam a grama do seu irmão, fala que não tem inveja, que não cobiçam a mulher do teu próximo, isso, aquilo, outro, que amam a Deus sobre todas as coisas. Aí dizem também que amam ao próximo, porque fazem uma ação ali. Social. Só que está falando sobre a questão de acepção de pessoas. A grande ponto que a gente temos que analisar é que se a gente formos olhar para Israel quando recebe as leis, o negócio deles era ídolos, imagens, esculturas. Hoje no nosso meio é o nosso pastor. Se fulano não vir pregar, eu não vou no culto. Isso é idolatria, irmão. Se cantor é cantar, Deus vai sacudir a igreja, mas se for a irmãzinha do coque com a harpa cristã, não, eu não vou no culto hoje. A questão é, pastor, que a Bíblia nos deixa e Salomão, se não me foge a memória, ele vai falar que debaixo do céu não existe nada novo. Se não existe nada novo, o que já foi, hoje é. O que a gente estamos vivendo já foi um dia. Eles estão replicando. Replicando. Se a gente olhar para a Torre de Babel, qual era o propósito definitivo da Torre de Babel? Ir ao céu. Deus confunde as línguas e acaba, porque se eles conseguirem, eles conseguem qualquer coisa. É a Bíblia que fala. Hoje, qual é a nossa Torre de Babel? Foguetes? Só muda o meio. Não, e outra coisa, tem a questão agora espiritual, olha só que você falando isso daí. A Torre de Babel era o quê? Era alta. Alta. Então, o povo, se quer ser alto, o povo quer o quê? O povo quer chegar lá em cima. Lá em cima, pódio. Lá em cima, visibilidade. Então hoje o povo está indo muito atrás de pódio, de visibilidade. O povo falou assim: criaremos um nome para que nós não sejamos espalhados sobre a terra, ou tipo assim, criando um novo Deus. Você falou aí sobre a questão de idolatria. O apóstolo Paulo fala que o povo estava o quê? Adorando mais a criatura do que ao próprio Criador. Falou sobre a questão da cantora famosa ou da irmã do coque, a irmã simples. Isso já era uma acepção de pessoas. Em tudo isso, então, o que? Pecado. Estão idolatrando, estão usando de idolatria, estão querendo tomar o lugar de Deus, ser mais que Deus, com poder, com autoridade, com visibilidade, e desprezando o simples, fazendo acepção de pessoas. Essa pode, essa não pode. Esse fica, aquele vai embora. Então, quer dizer, desprezando. E com isso, é o que resume. Falta de amor. O povo, eles estão tendo amantes de si mesmo. Amando mais a si mesmo do que amando a Deus.
amando mais a si mesmo do que ao próximo. E para nós finalizar aqui, eu gostaria que você então direcionasse uma palavra reta mesmo sobre esta questão, porque muitas pessoas dizem que cumprem as leis, que oram, que jejuam, que sacrificam, que faz campanha, que praticam as leis, que não corta o cabelo, que usa gravata, que usa saia até o pé, só que aí o povo despreza, o povo fala mal, o povo quer ver ele no sucesso, quer ver ele ter, mas que os outros não podem ter. Então, quer dizer, então, direcionasse algo sobre essa questão de acepção de pessoas e falta de amor, que é o que muito tem visto hoje. Glória a Deus. Para a gente concluir, e foi muito válido a colocação do senhor, a palavra que eu deixo para você e para uma geração que virá, ou que já está crescendo essa geração, é que medite em Mateus 6,6. O grande problema na humanidade é que a gente quer o exterior. Queremos o que está por fora. Enganados, porque Deus não olha por fora, onde há beleza exterior, aparência. O Senhor olha o interior, o coração. Lemos palavras aqui, deixei de base para a meditação de vocês, Jeremias 31, Ezequiel 36, 31, meditem nessas palavras que o Senhor fala ao seu coração. Ele fala, eu vou te dar um novo coração, eu vou te dar algo por dentro, eu vou colocar leis dentro de vocês. Para você que é falso, o Senhor pode tirar essa falsidade de você hoje. Para você que é idólatra, o Senhor pode mudar o seu cativeiro hoje. Para você que desmerece o teu próximo só por questões financeiras, lembra de Lázaro e o rico. Lázaro passava fome aqui em cima e o rico tinha tudo. Só que quando ele morre, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Seol, o Hades, e fala, ei, manda Lázaro pingar só uma gota. Que dia que uma gota matou nossa sede, irmão? E quantas pessoas não estão descendo um inferno agora e vão clamar por uma gota, por perdão. Eu cheguei numa seguinte conclusão da minha vida, pelos processos que passei ministerialmente, financeiramente, como pessoas de sociedade, que é aquilo que a Salomão fala, eu tive tudo. Tive riqueza, tive palácio, tive mulheres, tive dinheiro. Salomão escreve isso e deixa isso. Só que ele fala mesmo que nada pôde preencher o vazio do seu coração. Então a mensagem para você nessa noite é: não deixa o orgulho, a soberba, o rancor, a venda espiritual que talvez está te cegando, que você não consegue pedir perdão para o seu irmão. De olha, mas eu sou dizimista. Mas a própria palavra que fala para você dizimar é a palavra que fala bem, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se conserta com ele primeiro, depois você volta. A conclusão de vida de um jovem que somente está iniciando uma trajetória, tanto ministerial ou como vida mesmo, do seu irmão Jonathan, para você é nessa noite: o que vale ganhar o mundo todo e a perder a sua alma? O que vale você deixar a presença de Cristo por coisas banais que a traça rouba,
corrói, é que hoje, meu pastor, a gente está tão sobrecarregado, porque o tempo tem que correr mesmo. E se a gente for parar a pensar por que o tempo tem que correr mesmo, é porque senão até os eleitos se perderiam. Jesus fala isso, que no final dos dias, os finais dos dias seriam abreviados, porque senão até os eleitos se perderiam. Hoje você está tão atarefado que você não pega mais nem sua filha no colo e fala bem se eu te amo. Pastor, como que eu não sinto amor por um ser que foi gerado dentro de mim? Mulheres lançando criança amarrada em saco de lixo, jogando lixeira. Reflita. Pare um momento para refletir sobre a sua vida, sua trajetória. E fica aqui a certeza de um ministro da palavra de Cristo. O seu pecado, até nesse momento de 9 horas e 13 minutos, não é maior do que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, mas para com ele hoje e viva um novo do céu para você. Jonathan, então a partir de agora, 9h14 eu vou fazer diferente e o céu me perdoará. Jesus já te perdoou. Quem não se perdoa foi você até hoje. Que não está enxergando o Senhor bater na porta e falar, eu tô louco para cear contigo. Mas você está preso no passado. Nunca vivemos um momento de uma crise tão grande no meio religioso cristão, meu pastor, de pessoas que louvam o Senhor sofrendo ansiedade, depressão. Que Deus é esse que não cura? E a confiança em Deus? Cadê a confiança em Deus? Meu pastor, se eu acho que eu tenho que correr amanhã, buscando coisas amanhã, eu mostro para Deus que Deus falhou. A mensagem para você nessa noite é: descansa, confia, viva o novo do céu. As 600 leis e 13, eu e você, nós nunca ia cumprir. Descansa, Cristo cumpriu por mim e por você. Recebe o dom gratuito de Deus, que é a graça, que é a salvação. Isso não é de vós, é mediante a fé, que é dom dele também, para que ninguém vos glorie. Ninguém bata no peito e fala bem assim, eu estou aqui porque eu fiz. Para finalizar, a grande questão é que, foi o que eu disse no início aqui, é que o ser humano é tão hipócrita. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo e mandando Dr. Lucas escrever a carta para Timóteo, falando: Timóteo, chegará dias que o homem será amante tão de si mesmo. Olha isso no cenário espiritual. Eu vejo como se o apóstolo Paulo estivesse aqui agora escrevendo com a visão em uma linha reta, chegando no século 21, em 2026, na segunda-feira, dia 4 de maio. E ele falando: quantos homens na cidade de Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso, Brasil, nação brasileira, cristocêntricas, que falam pela boca, estão buscando falsos mestres, porque querem palavras vazias que massageiam o ego. Tem pessoas que não conseguem ouvir a sã doutrina 1 hora. Medita em Neemias capítulo 6 ou capítulo 8, se não me falha a memória. Neemias pega o livro da lei diante do povo e lê a lei e o texto por meio-dia. E o povo fica de pé e a adoração ao rosto no pó, mediante a leitura da palavra. E o povo chora amargamente, porque entendeu que Israel estava quebrando novamente a aliança com o céu. Hoje a gente não consegue escutar um pregador 30 minutos. A palavra para você nessa noite, meu querido irmão. Eu, irmão Jonathan, te amo em Cristo Jesus. O meu pecado não é maior nem menor do que o seu, mas Cristo pagou o preço por mim e por você. Só aceita e abre o seu coração e viva um novo do céu para a tua vida. Essas coisas aqui passarão. O iPhone passará.
a caneta que escreve passará. Mas isso aqui, fechada, é um livro. Aberto é a palavra do céu. Porque esse livro aqui está sendo proibido em várias nações, se é somente um livro. A pastora Camila Barros já falou, se isso aqui é somente um livro, para que proíbe? Porque sabe que aberto é manual de vida, é regresso de um povo perdido, é cruz para um povo que não sabe o que é perdão, é renúncia. É Deus falando bem assim, você vai para o inferno porque você quer. O preço eu já paguei. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente. Pastor Alex, que Deus abençoe grandemente a sua vida e seu ministério. Jesus. Meus amados e queridos irmãos, então, este foi mais um episódio do podcast falando da palavra do Senhor. Eu creio e tenho a plena convicção de que, do começo ao fim, todas as palavras ditas aqui e mencionadas falaram poderosamente ao teu coração. Tanto um modelo de exortação, quanto a um modelo de conselho, de orientação, porque nós estamos aqui não é para apontar ninguém, nem diminuir ninguém. É para abrir os teus olhos e fazer você ter algo novo para a tua vida. Uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida, uma vida transformada na presença de Deus. Mas para isso, a palavra do Senhor diz, se confessar os vossos pecados e se arrepender verdadeiramente, este será salvo. Então, confesse ao Senhor, fala, Pai, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu desprezei, eu humilhei, eu cometi algo, Pai, mas me perdoa. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor não estão fechados, os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, para que os olhos também não possam te ver, e as mãos dele não estão encolhidas para que possam ser estendidas e te tirar você deste lamaçal do pecado, deste charco de lodo e trazer você para uma nova vida. Deus, ele está pronto para fazer uma transformação na tua vida e te dar um novo dia, uma nova vida e fazer tudo novo na tua vida. Mas basta você querer. Vinde, ele fala vinde, então você, venha para Cristo. Se você é onde você está aí, aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida. Confessa ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que me confessar perante os homens, este confessarei perante meu Pai. Mas aquele que me negar, este também eu negarei. E nós queremos ser aceitos. Então, se você quer ser aceito, aceite a Cristo, confesse a Cristo, porque ele tem grandes coisas para a tua vida. Amém? Jonathan, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, tua família, o teu ministério. Em nome do Senhor Jesus, foi uma honra ter você aqui conosco neste episódio. Em nome de Jesus. Meu pastor Alex, mais uma vez, que Deus abençoe, que o céu retribua esse poderoso convite. Que Deus possa abençoar a toda a igreja, continuar abençoando. E é sempre um prazer, uma alegria no meu coração poder falar. Ainda que simples, ainda que limitado, mas o Senhor só faz uma ordenança: ide e pregai. Que Deus abençoe meu querido irmão ouvinte, e somente o céu para retribuir esse momento, esse mais um marco na minha história de poder falar um pouco de Cristo, de poder falar o que Cristo fez na minha vida, e que o Senhor fale tremendamente ao seu coração. Que Deus abençoe. Forte abraço para vocês. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa o like e venha fazer parte dessa família. Podcast falando da palavra do Senhor, com o pastor Alex e pastora Wessia, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo episódio.